O medo não começa com gritos, ele começa no silêncio, no tipo de silêncio que parece escutar mais do que ser escutado. Psicologicamente, o ser humano é programado para temer o que não pode ver, pois nossa percepção depende da previsibilidade dos sentidos. Quando ouvimos passos em um local vazio, o cérebro tenta preencher a lacuna da ausência com alguma explicação lógica. Mas quando nenhuma explicação satisfaz, o pânico começa a se insinuar como um veneno lento e silencioso. No edifício João Mendes, um antigo prédio residencial no Centro Velho de São Paulo, esse silêncio ganhou vida todas as noites atrás da porta do elevador do térreo, e ninguém sabia ao certo quando começou. Os moradores ouviram os primeiros passos há meses, sempre por volta das 3 horas da madrugada. Não eram passos apressados, mas ritmados, como se alguém caminhasse lentamente, arrastando levemente os calcanhares. Eram sempre 2 ou 3 pares de passos, às vezes mais, como se pessoas invisíveis aguardassem calmamente a chegada do elevador. Quando finalmente ele chegava, com seu típico estalo metálico e o chiado da porta abrindo, estava sempre vazio. Nunca havia ninguém lá dentro. Isso, por si só, já era suficiente para causar arrepios. Mas tudo se tornou verdadeiramente insuportável quando as câmeras começaram a registrar sombras entrando e saindo, mesmo com o corredor visivelmente vazio. Rodrigo, o síndico, era um ex-engenheiro civil acostumado a lidar com problemas concretos, infiltrações, rachaduras, fiação elétrica. Ele jamais levaria a sério um boato até que a tecnologia provasse o contrário. Mas naquela noite, após ouvir relatos repetidos de moradores, decidiu assistir às gravações da câmera de segurança voltada para o elevador. O arquivo daquela madrugada mostrava o corredor silencioso, sem ninguém por perto. De repente, os sensores do elevador se ativaram sozinhos. As portas se abriram como se obedecessem a uma presença invisível, e segundos depois as portas se fecharam. Mas foi o reflexo
no aço inoxidável do interior do elevador que destruiu sua paz. No exato momento em que o elevador se abria, o reflexo mostrava vultos distorcidos, parecidos com figuras humanas alongadas, como se fossem corpos parcialmente apagados pela realidade. Um deles parecia ter o rosto envolto em fumaça preta, outro sem olhos. As imagens eram nítidas, mas de um jeito que a tornava insuportavelmente reais. Rodrigo sentiu o suor frio escorrer por suas costas enquanto pausava o vídeo quadro a quadro. Em um dos frames, uma dessas figuras parecia olhar diretamente para a câmera, apesar de não haver olhos visíveis. A gravação parecia amaldiçoada e, ainda assim, ele teve a ideia de compartilhar o vídeo no grupo dos moradores. Foi quando os relatos se intensificaram. A repercussão do vídeo foi imediata. Cláudia, uma arquiteta racional do 9º andar, e Jorge, um estudante de mestrado em psicologia, propuseram uma investigação empírica. Na madrugada seguinte, os três se posicionaram em cadeiras no corredor, celulares prontos para gravar. Às 2h59, o ambiente ficou estranhamente abafado, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Às 3h em ponto, a temperatura caiu bruscamente. O termômetro digital de Jorge, que marcava 22 graus, desceu para 12 graus em menos de 10 segundos. Então começaram os passos. Eram altos, ritmados e vinham de todas as direções do corredor, embora visivelmente não houvesse ninguém. A iluminação oscilava e pequenas distorções visuais, tremores nas bordas dos olhos surgiam quando olhavam para a porta do elevador. O som metálico da chegada do elevador quebrou o ambiente como um trovão. As portas se abriram, um vento gélido soprou dali de dentro e o celular de Cláudia foi arremessado do colo ao chão, como se uma mão invisível o tivesse golpeado. Quando assistiram às gravações, viram algo ainda mais assustador. O celular havia captado por poucos segundos o reflexo de mãos pálidas tentando sair do espelho do elevador. Mas não estava vindo, estava tentando escapar. Na manhã seguinte, em meio ao pânico coletivo, seu Miguel, o morador mais antigo do prédio, procurou Rodrigo com os olhos pesados de segredos velhos. Isso tudo já aconteceu antes, sussurrou com voz embargada, há 27 anos, antes da reforma do prédio, quando isso aqui
ainda era um galpão da FEPASE. Houve um incêndio. Os trabalhadores do turno da madrugada foram trancados no subsolo por um curto-circuito. As chamas subiram rápido e o elevador, último meio de fuga, travou entre os andares. Disseram que todos morreram ali, sufocados e queimados, esperando por uma porta que nunca abriu. Miguel tirou de uma caixa de sapato uma pasta amarelada com recortes de jornal. Neles lia-se: corpos carbonizados encontrados presos em elevador industrial e famílias exigem indenização após negligência estrutural. Rodrigo reconheceu uma das fotos do jornal, o mesmo modelo do elevador do prédio. Era o mesmo elevador, restaurado anos depois, agora adaptado para uso residencial. Mas os ecos daquela tragédia nunca foram embora. O prédio, portanto, não estava apenas assombrado por entidades invisíveis, estava preso no tempo, repetindo a mesma noite, o mesmo erro, o mesmo destino. Cláudia, movida pela coragem irracional de quem já viu o impossível, decidiu participar de um experimento definitivo. Ela entraria no elevador às 3h17, horário mais recorrente nas manifestações. Rodrigo e Jorge estariam do lado de fora, com o botão de emergência pronto para ser acionado. Com seu celular gravando e um crucifixo no pescoço, Cláudia entrou. Mas algo mudou naquele instante. A luz da cabine piscou 3 vezes e apagou completamente. Do lado de fora, os botões deixaram de responder. Lá dentro, Cláudia gritou, mas o som não foi ouvido. O vídeo do celular, recuperado posteriormente do iCloud, mostrou mãos translúcidas emergindo das paredes como vermes saindo de um cadáver. Rosto nenhum era completo. Um sussurro constante repetia algo em latim distorcido. A última imagem, antes da conexão falhar, mostrou Cláudia sendo puxada contra o teto da cabine, como se a gravidade tivesse se invertido. Quando o elevador finalmente desceu e abriu, não havia nada lá dentro, nem o celular, nem Cláudia, apenas um forte cheiro de queimado e marcas de mãos no teto. O desaparecimento de Cláudia causou um colapso emocional nos moradores. O prédio foi parcialmente desocupado, mas alguns insistiam em ficar. Rodrigo mudou-se uma semana depois, mas seu sono nunca mais foi o mesmo. Ele começou a ouvir os mesmos passos, agora
em hotéis, apartamentos alugados, até em sua nova casa em Santos. Gravou vídeos e as sombras também estavam ali. Era como se ele tivesse sido marcado, como se algo o tivesse seguido para fora do prédio. Hoje, o edifício João Mendes permanece ativo, mas um dos elevadores está lacrado com fita da perícia. Apesar de nenhuma investigação oficial ter sido iniciada, o outro elevador funciona, mas ninguém o usa após as 3 horas. As câmeras continuam registrando movimentações invisíveis e as luzes do corredor ainda piscam nesse horário. Dizem que, se você encostar a orelha na porta de metal, poderá ouvir os gritos abafados de quem ainda tenta fugir do fogo. E se, por acaso, entrar na cabine depois desse horário, talvez você não saia mais, porque há barulhos atrás da porta e eles não estão mais esperando.